Resumo da prova em 3 minutos. Parte teórica, definição dos registros vocais e características dos registros vocais, é importante lembrar disso. A voz de peito, ela tem algumas características e ela também tem uma definição. A voz de peito é frio, apoiada, potente, grave, e ela também tem outras características. E aí aparece na prova, defina a voz de peito. A voz de peito é uma voz que vem do registro natural. A voz de peito é a voz mais usada no canto. A voz de peito é uma voz potente e grave. Todas essas frases são definição da voz de peito. Temos o whisper. O que o whisper é? Ele é soproso, lento, grave e suave. Tudo isso são características do whisper. Defina o whisper. O whisper é um registro usado para deixar a música suave. O whisper é um registro que deixa a música soprosa. É a definição de whisper. Qualquer frase que contenha essas características é a definição de whisper. Registro basal, subgrave, pouco apoio, fundo de boca. Essas são as características do registro basal. E para definir o registro basal também é a mesma coisa. É um registro que alcança as partes mais graves da música. É um registro que deixa a música numa região subgrave. É definição de registro basal. Belting é potente, liso e limpo. Definição de belting é uma técnica que deixa a música muito potente. Ok, é a definição de belting. Porque a voz de peito deixa a música muito potente? Não, a voz de peito tem potência, mas ela não deixa a música muito potente. Falsete, arquente, suave, soproso e agudo. Aí podem colocar a definição de falsete. É uma técnica que se usa para poder cantar notas muito agudas de forma soprosa. Porque o falsete, ele é agudo, tem que lembrar disso, tá ok? Se colocar para deixar soproso, fica igual o whisper. O falsete não é o whisper, então tem que lembrar disso. Voz de cabeça é potente, frio e super aguda. É uma voz que nós usamos para poder cantar notas extremamente agudas e extremamente potentes. Então, se não for para cantar extremamente agudo e extremamente potente, não vamos usar voz de cabeça, que não é o caso. E a voz mista é uma voz suave, soprosa, arquente, e aí podem colocar também aguda. A voz mista, a definição de voz mista, é uma voz utilizada para cantar notas soprosas numa região aguda. Estamos numa região muito aguda, queremos cantar soproso. É a voz mista. E a voz mista é a junção de quais registros? Voz mista é a junção do whisper, falsete, voz de peito e voz de cabeça. Então, vamos lá. Questões que podem cair na prova. O que é transição? Transição é a passagem da voz de peito para o falsete ou do falsete para a voz de peito. Do registro basal para a voz de cabeça. Estamos no registro grave, passamos para um registro agudo, mais soproso ou potente, é transição, ok? Dinâmica de transição de registro é a passagem suave entre os registros. Estamos passando de forma suave entre os registros, é dinâmica de transição de registro. Outra questão que pode cair na prova, que é muito importante: cantores que utilizam essas técnicas vocais. E aí pode cair na prova a seguinte questão: diga 3 cantores que usam voz de peito. E aí vocês vão colocar, vocês podem colocar na prova Marília Mendonça, Paula Fernandes e Fernandinho. Tá certo, esses 3 cantores fazem bom uso da voz de peito. Aí, por exemplo, aparece na prova: diga 3 cantores que usam whisper. Aí vocês podem colocar Gabriela Rocha, Ana Nóbrega e Laura Salgueres, que são pessoas que cantam mais soproso, ou Eixo, que também canta mais soproso. Aparece na prova: diga cantores que usam belting. 3 cantores que fazem uso do belting. Aí a gente pode colocar Fernandinho, Robson Monteiro, Elaine Martins, que são cantores que usam muito belting. Anderson Freire usa muito belting. Vamos colocar cantores que usam falsete, tá ok? E aí vocês podem ver cantores que fazem uso dessas técnicas para poder colocar. Normalmente os cantores a gente divide eles em 2 grupos. Quais são eles, gente? Qual é o primeiro perfil? De potencializar versus suavizar. E aí fica bem fácil vocês colocarem, quando o professor fala que fica muito fácil, fica muito fácil. Se vocês dividem os cantores, todos os cantores, dentro desses 2 perfis, fica muito fácil. Quem tem voz de peito? Quem tem perfil de potencializar. Pega qualquer cantor que tem perfil de potencializar, ele vai ter voz de peito boa. E
Suavizar, pega qualquer cantor que tem um perfil de suavizar, se tratou de whisper, falsete ou voz mista, ele vai ter bom. Por exemplo, o Gabriela Rocha, eu posso colocar ela no whisper? Posso colocar ela no falsete? Sim. Posso colocar ela na voz mista? Sim. Mas agora eu posso colocar em belt? Não. E tá tudo bem, gente. Então vocês têm que usar a inteligência para poder responder as questões da prova de vocês com mais facilidade possível, minimizando, sintetizando a forma como vocês vão estudar. Então a prova de vocês ela vai ser nesse formato prático, tá ok? E aí vamos agora nesse formato teórico, tá ok? Vamos agora à parte prática. Parte prática da prova de vocês vai ser o seguinte, deixa eu apagar tudo isso aqui rápido. Alguém vai copiar mais alguma coisa aqui? Não. Tá ok? Deixa eu explicar para vocês rapidamente como que vai ser a parte prática da prova de vocês. A parte prática da prova de vocês, todos vocês que vão fazer a parte prática, vocês começam com 10 pontos. 10. Todos vocês começam com 10 pontos. E todos vocês vão fazer 3 músicas, tá ok? Música 1, música 2, música 3. A primeira música é obrigatória, que é qual música? Maior. Ai, não acredito. Mentira, cara. Som, eu. Essa música é obrigatória, tá ok? Qualquer pessoa que não fizer essa música, zero a prova. E aí, vamos lá. Professor, a segunda música qual é? É uma música livre. Livre, mas é uma música livre que você faça transição. Você precisa fazer pelo menos uma transição na música, tá ok? Entenderam? Professor, eu posso cantar qual música? A música que você quiser, desde que a música tenha pelo menos uma transição. Entenderam? E a segunda música livre, que é a terceira música da prova, ela também é livre, mas ela precisa ter belt moderado. Professor, ela precisa ter belt forte? Não, porque no nível que vocês estão, nem todo mundo consegue fazer belt forte. Alguns conseguem, outros não. Então ela precisa ter um belt moderado em algum momento. Professor, a música precisa ter belt moderado a música toda? Já precisa começar a música com belt? Não. Mas em algum momento a música ela precisa ter um belt moderado, tá ok? E aí vocês começam com 10 pontos e para cada erro em precisão vocês perdem 0,3 pontos. Professor, qual é a média? A média é 6. A média é 6. Perdão, é que eu coloquei errado. Quê? 0,6 a média? Não, a média é 6. A média é 6, tá ok, gente? Qualquer aluno com menos 6 é reprovado. Então... Treina teórica e treina... Não. A teórica vale 10 e a prática vale 10. Então tem que ser pelo menos 6 em cada. Então vamos lá, professor. Primeira música, o maior não sou eu. Eu vou cantar ela em qual versão? Se vocês estudam desde o começo do curso, vocês entendem que a versão pior para poder se estudar é qual, gente? A original, que era a Sara Beatriz. É a pior versão para se estudar. Por quê? Porque Sara Beatriz é mezzo soprano indo para o soprano. Então quem não é mezzo indo para o soprano, nem tenta estudar com ela. Pega um cover, treina e faz sua parte. Segunda música, música livre, que tem a transição. Uma dica, não deixem para escolher música pelo menos 3 dias antes da prova. A galera que é reprovada normalmente sempre escolhe as questões da prova 3 dias antes. E aí não dá tempo da pessoa deixar a música com uma transição limpa, com uma técnica limpa, entendeu? Estão clamando, eu estou pedindo. Percebe que isso aí é ruim? A pessoa ela não consegue ter tempo hábil de treinar, então é importante vocês escolherem o mais rápido possível a música que vai treinar. Agora. Hoje. Já começa treinando hoje. Tá ok? Quem já tem música que tem transição pode fazer. Daquele que nunca me deixou. Percebe que não ficou legal? Seu amor perfeito sempre esteve repousado. Percebe que agora ficou melhor? Tive tempo hábil para poder treinar a música, fiz a transição de forma correta, ok. Lembrando, gente, a música que tem transição é transição. Professor, eu posso fazer belt na música que tem transição? Pode, mas o belt não vai ser considerado para a terceira música, tá ok, gente? E aí a terceira vai ser considerada o quê? Não, vocês vão contar 3 músicas diferentes. A música que tem que ter transição, vocês podem usar peito, podem usar basal, podem usar voz mista, podem usar o que vocês quiserem, desde que a música tenha uma transição.
Na última música, vocês podem fazer o que vocês quiserem na música, desde que a música tenha um belt moderado. Eu esqueci Lembrando, de falar de belt. Lembrando, formato de execução de todas as músicas. Nós vamos cantar a música uma única vez, sem repetição. Errou, já era. Não, sem repetição, que eu falo é sem repetição da Sem letra. voltar. Professor, vou cantar a música Lindo És. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva. Sim, sem repetição, sem ficar repetindo, não vai repetir. Repetiu a música, perde pontos. Gente, é sério? Isso eu esqueci que tem que repetir. É porque treinou pouco. Não, você Imagina, já teve aluno em prova cantando aquela música Aquieta Minha Alma, pô. Imagina se eu for ouvir todas as repetições dessa música. E a verdade seja dita, né, gente? Quanto mais vezes vocês repetem, maior a probabilidade de errar. Faz todo sentido do mundo. Porque quanto mais tempo vocês passam cantando, mais vocês podem errar. Então, quanto mais curto a música, acertou tudo que tem que acertar, ganhou nota máxima na música. Entenderam? Então, tem que treinar, galera. Tem que treinar bastante, como eu decidi com vocês.